Olá, meninos do primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, tá? Já tá aqui aberto para vocês o nosso PET. Nós estamos aí na semana 2 do PET 3, tá? E nós vamos falar hoje sobre conjuração mineira e conjuração baiana. Semana passada a gente falou da administração pombalina, né? Das ações do Marquês de Pombal no Brasil. Hoje nós vamos falar aqui, ó, das crises do sistema colonial durante o período de administração do Dom João VI. Basicamente, conjuração mineira, tá? E aqui depois a conjuração baiana. Deixa eu ver se aqui hoje a gente vai ver conjuração baiana. Não, só em Confidência Mineira, tá? Então nós vamos ver em Confidência Mineira hoje, melhor ainda, tá bom? Então eu preparei um slide pra gente. Então vamos lá. A Inconfidência Mineira se insere dentro do processo de emancipação política do Brasil, tá bom? Então a gente vai lá. Primeiro tema de hoje, conjuração mineira. Bom, esse vídeo vai ser breve, né? Porque a gente não vai falar sobre conjuração mineira, conjuração baiana, né? Somente sobre a mineira. Bom, quais foram as causas da conjuração mineira? Então, nós temos várias. A primeira delas é que no final do século XVIII, por volta de 1760, as jazidas de ouro de Minas começam a se esgotar. E dentro desse processo, um dos motivos para que essas jazidas se esgotem, além da exploração, né, gigantesca e desenfreada, era a corrupção. Ou seja, esse ouro ele passou a ser contrabandeado, né, pelos próprios mineiros, né? Então, o governo português continuou cobrando muito altas taxas, altos impostos, né? E em contrapartida, ao passo que também impedia que o Brasil se industrializasse, né? Vocês devem lembrar que a economia brasileira ela era basicamente agrária, baseada, né, no latifúndio, ou seja, na grande propriedade rural, onde numa agricultura monocultora de exportação, sustentada pelo trabalho escravo, né? Então, o Brasil do século XVIII, final do XVIII, era basicamente um país agrícola, né? Claro que havia toda uma questão do exclusivo colonial, onde não somente a fixação de indústrias no Brasil, mas também a extensão do comércio estava tudo muito restrito pelo Pacto Colonial, tá? Que dizia que a metrópole só poderia, que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então, no final da década de 60, né, do século XVIII, a gente tinha um processo de esgotamento das jazidas de ouro e uma permanência de altas taxas cobradas pelo governo português, além do fato de que o mesmo governo português impedia que o Brasil se industrializasse, ou seja, impedia a instalação de indústrias no país, tá? A população de Minas continuava pobre e em 1788, diante de uma necessidade de dinheiro, uma necessidade financeira, o governo português instituía derrama. Então, o que é derrama? A cobrança forçada, violenta dos impostos atrasados, tá? E a capitania de Minas devia muito à coroa portuguesa. Nesse sentido, os colonos ficaram com medo. Ficaram com medo de que realmente isso fosse cobrado. Então vamos contextualizar a conjuração mineira. O que estava acontecendo na Europa? A Europa estava vivendo as chamadas Era das Revoluções, né? A Europa estava passando pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Revolução Francesa na França, a Revolução Industrial na Inglaterra. Ambas as revoluções vão ecoar em várias outras regiões do mundo. Elas não vão ficar restritas, respectivamente, à Inglaterra, a Revolução Industrial, e à França, a Revolução Francesa. Mas não, os movimentos, as ações que foram verificadas nesses dois países, elas vão encontrar eco em outras regiões do mundo. No Brasil, a gente tem a Era Pombalina,
que nós vimos antes, as ações administradas por Pombal aqui no país, Pombal que era tido como um déspota esclarecido, né? Uma pessoa que usava as ideias iluministas, claro, em benefício próprio, procurando uma certa intelectualização, né, das suas ideias, digamos assim. Bom, em Minas, então, vocês precisam entender que a Conjuração Mineira foi um movimento elitizado, baseado, encabeçado pela elite, direcionado à elite, tá? Quem eram os rebeldes? Por exemplo, eram pessoas ricas, pessoas que tiveram acesso à educação, pessoas que estudaram fora do país, que tiveram contato direto com as ideias iluministas e tinham conhecimento de todo aquele ideário que fervia a Europa no final do século XVIII. Então eram Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, enfim, vários outros, várias pessoas aqui. E, por último, nós temos o que tinha menos condições ali, que era o militar Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Bom, o que eles queriam? E é aqui nesse ponto que, quando a gente for estudar a conjuração baiana, vocês vão ver que eles destoam também aqui nesse ponto. Então, o que essas pessoas queriam? A independência de Minas, não a independência do Brasil, que fique claro, mas a independência de Minas, a proclamação de uma república em Minas, né, com capital em São João del Rei, a criação de uma universidade, de uma Casa da Moeda, né, e eles criam, inclusive, e isso me faz rir, porque a bandeira revolucionária, ela continha escritas em latim, né, ela dizia libertas quaesera tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia. Então, em nenhum momento, prestem atenção, em nenhum momento se fala em abolição da escravatura, por exemplo, ou que isso se estendesse, essas medidas, né, elas se estendessem a grande maioria da população. Não se fala sobre isso aqui, tá? Foi um movimento realmente da elite que estava preocupada com a derrama, né? Com essa cobrança dos impostos atrasados. Bom, então foi, em contrapartida, ao passo, né, foi também, por isso mesmo, uma revolta que ela não encontrou eco na grande maioria da população. Ela não teve empatia, ela não teve reflexo na ampla maioria da população. Ela não tinha apoio popular, porque em nenhum momento aquilo que os conjurados pediam fazia parte da realidade imediata da grande maioria da população. Eles não se encontravam representados, né? Eles queriam o que comer, não uma universidade, por exemplo, né? Então eles não se viam representados ali no que eles estavam requisitando. Então ela foi denunciada, né? Veio de dentro mesmo de um dos integrantes a delação, né? E o Joaquim Silvério, ele denunciou a revolta. Ele morreu muito rico, para vocês terem uma ideia, rapidamente essa revolta foi sufocada. Primeiro instaurou-se todos foram julgados, né? Condenados, processados. Desses, aos poucos, eles foram sendo degradados, né? A maioria foi degradada, ou seja, foi exilada. O delator morreu rico, como vocês estão vendo aí, vários conjurados enriqueceram. O próprio Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, ele reconstruiu sua vida. Agora, Tiradentes foi o único que foi preso. De fato, preso, morto, ele foi enforcado, ele foi esquartejado. Cada membro do seu corpo foi colocado em uma estrada de Minas Gerais e a sua cabeça ficou numa estaca na praça de Vila Rica, atual Ouro Preto. Por que Tiradentes teve esse tipo de morte? Para que a sua morte servisse de exemplo a quem quisesse se levantar contra o domínio português. E foi enfático o fato de que foi justamente Tiradentes que foi morto, né? Tiradentes, que era dos conjurados o que tinha menos posses, tá? Lembrando, gente, alguns pontos que eu quero frisar. A Conjuração Mineira não foi um movimento popular, foi um movimento elitizado, que não encontrou eco na maioria da população. Foi um movimento que findou com Tiradentes sendo enforcado e esquartejado. E
interessante, importante vocês atentarem para o fato de que Tiradentes não se tornou herói nacional logo após. Tiradentes foi criado enquanto herói nacional pelo governo republicano depois de 1889, tá? Então, a Conjuração Mineira, ela se deu em 1789, mesma época, vocês podem notar, da Revolução Francesa, né? Então, gente, é isso. Próxima aula a gente vai falar sobre Conjuração Baiana, tá bom? Beijos e tchau para vocês.